convidá-las a 1 de Pedro, capítulo 1. A partir do verso de número 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Oremos. Em nome de Jesus, entramos na Tua presença, Pai. Só ousamos fazê-lo por causa do sangue de Cristo. Não temos méritos para apresentar-te. Não temos em nós mesmos nenhum bom motivo para clamar por Tua palavra. Clamamos a Tua palavra, mas clamamos em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus deu a sua vida para que a Tua palavra pudesse vir e frutificar em nós pelo mistério do Teu sangue, o sangue do Cordeiro. Por isso, em nome do sangue de Jesus, em nome de Jesus que derramou o Seu sangue por nós imploramos que a Tua palavra venha, que ela nos cure, que ela nos liberte, que ela nos edifique, que ela nos leve a glorificar o Teu nome segundo a Tua dignidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma vez eu estava falando sobre por que precisamos de um Salvador. Quando eu terminei de falar, uma senhora me procurou. E a senhora disse assim: pastor, tudo que existe, existe em Deus? Eu disse: sim, senhora. Está escrito em Atos 17, 28. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Aí ela disse: pastor, então nós, homens, seres humanos, existimos em Deus. Sim, senhora. Pastor, nós somos todos pecadores? Sim, senhora, está escrito: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, tudo que existe, existe em Deus, nós existimos em Deus e nós somos pecadores. Sim, senhora. Ela disse: pastor, e Deus é santo? Eu disse: sim, senhora. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Bom, pastor, então, tudo que existe, existe em Deus, nós existimos em Deus, Deus é santo e nós somos pecadores. Sim, senhora. Aí ela disse: pastor, como é que um Deus santo carrega pecadores? A santidade de Deus não devia
jogar a gente para a inexistência? Eu disse, devia sim, senhora. Ela ficou olhando para mim e eu disse, a senhora conhece alguém que já sofreu transplante? Ela disse, conheço. Transplante do quê? Ela falou, do coração. Eu disse, é o mais comum, né? Ela olhou para mim e disse, é. Falei, qual é o maior problema de quem passou por um transplante? Ela disse, rejeição. Disse, porque o corpo rejeita o órgão estranho, entra em colapso e morre, né? Ela disse, Eu disse, bom, então não adianta fazer transplante, né? Ela disse, não adianta. Tem remédio. Tem um remédio para rejeição. Falei, pois é, minha senhora, entre o Deus Santo e nós pecadores também tem um remédio. É o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, minha senhora, é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa, minha senhora? Isso significa que Deus não nos carrega na sua santidade. A Trindade nos carrega no santo sacrifício do seu Filho. Isso significa, minha senhora, que a senhora só está aqui agora por causa do sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo não fosse efetivo desde antes da fundação do mundo, a senhora não poderia existir. Por isso, minha senhora, minha sugestão é que a senhora já permita que o sangue de Cristo cumpra a tarefa toda, porque ele já está mantendo a senhora viva mesmo. Deixa ele salvar a senhora, Deixa ele terminar o que começou. Aí ela falou, é assim que vocês cristãos explicam? Eu disse, sim, senhora. Assim, do jeito que está na Bíblia. Ela falou, Eu falei, Então. Aí ficou aquela situação, eu percebi que ela era esotérica, que ela tinha havido monitorada por um camarada que fez todas as questões para ela, mas não teve coragem de vir fazer a pergunta. E ela voltou lá e começou a falar com o moço as minhas respostas. Mas esse texto e essa história mostra exatamente a força desse versículo aqui. Qual é a força desse versículo? Tudo que você vê existe por causa da cruz. Não tem nada que exista senão pela cruz. Agora, pela cruz, diante da fundação do mundo. Se a gente estivesse lá no dia em que Jesus disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e a gente dissesse para ele, e o senhor, quando foi que o senhor se negou a si mesmo e tomou a sua cruz? Ele diria para nós, antes da fundação do mundo. Eu venho carregando a cruz há milênios, e quando eu a plantar no Gólgota, tudo estará consumado. Então, sem cruz, não haveria universo. O universo todo está sustentado na cruz. A cruz é o primeiro movimento da Trindade. O primeiro movimento da Trindade por decreto, como diz o Dr. Shedd. O primeiro movimento. Falar dos movimentos da Trindade é complicado porque as nossas palavras não alcançam a dimensão da Trindade. Então tudo que a gente fala é sempre muito, infinitamente aquém do que é a Trindade, é óbvio. Mas a gente tem de falar sobre a Trindade e aí a gente usa o antropomorfismo, usa a nossa palavra, usa o que dá, né? Não dá para falar em língua celestial mesmo, porque não sei se tem tradutor aqui, intérprete, pode ser que não tenha, aí não vai dar.
Mas a ideia básica é que a Trindade não foi pega de surpresa, é óbvio. A Trindade viu tudo, por onisciência. Então, imagine que a Trindade se dá conta da queda do homem. A Trindade está articulando a criação do homem à sua imagem e semelhança e se dá conta da queda do homem. Aí há um impasse, um minuto de silêncio lá. De repente, em uníssono, Pai, Filho e Espírito Santo dizem: estão perdoados. E o Pai diz: estou pronto para soprar vida sobre quem vai se rebelar contra mim. Estou pronto a repartir o privilégio de existir com quem vai nos trair. Aí o Espírito diz: estou pronto a morar em quem ainda vai pecar contra nós. E o Filho diz: estou pronto a fazer tudo o que tiver de ser feito agora, para que o Pai possa repartir vida e o Espírito Santo possa habitar nos seres humanos. E aí ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E sendo achado em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então é por causa dessa decisão da Trindade, do Pai que se esvazia, que abre mão de parte da sua glória para soprar vida em seres que vão se rebelar. Do Espírito que abre mão de parte da sua glória para morar em mim e você que ainda erramos. E do Filho, que abre mão de toda a sua glória, para que isso fosse possível. Sem a cruz, não haveria nada. Não haveria salvação, não haveria nada. O pássaro que gorjeia por causa da cruz. O planeta, o sistema solar, a Via Láctea, as galáxias, inúmeras e incontáveis, existem por causa da cruz. Tudo é sustentado pela cruz. A história humana está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A história da redenção está dividida entre a sombra da cruz e a luz da ressurreição. Então, todas as coisas que Deus criou antes da ressurreição, criou sob a sombra da cruz. Sem a cruz, nada poderia existir. É a ideia que está presente na fala do apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Falando do Pai, ele diz que o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí ele diz que é no Filho que nós temos a redenção, que no Filho nós temos a remissão dos pecados. Ele diz que o Filho é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, é o primeiro movimento de Deus, é o esvaziamento do Filho. O primeiro movimento de Deus é a cruz. Primeiro a Trindade disse: haja perdão. Depois a Trindade disse: haja cruz. E finalmente a Trindade pôde dizer: haja luz.
Se a Trindade não tivesse dito haja perdão, não iria para a cruz. E se a Trindade não fosse para a cruz, não valeria a pena dizer haja luz. Tudo está baseado na cruz. Agora, o que isso significa? Isso significa que tudo existe para a glória do Cordeiro e para saber do Cordeiro. É interessante que nós sabemos muito do Cordeiro, ou deveríamos saber, mas cantamos pouco ao Cordeiro. Na verdade, a maioria dos nossos cânticos, os muçulmanos também podiam cantar. Porque são cânticos de quem não sabe de fato sobre o que está cantando. Não sabe que nós estamos cantando ao Cordeiro. E aí a gente não menciona o Cordeiro. Para nós, tem um bocado de cânticos nossos que está tudo jóia. Mas os judeus poderiam cantá-lo, os muçulmanos poderiam cantá-lo, então eles não são cânticos cristãos. Porque eles não exaltam o Cordeiro. Eles não deixam claro que sem a cruz não haveria nada. Que sem a cruz não haveria árvore. Que sem a cruz não haveria grama, água, sol, lua, estrelas, constelações. Sem a cruz não haveria nada. O Pai nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, no Filho do seu amor, temos a redenção. No Filho do seu amor temos a remissão dos pecados. O Filho do seu amor é a imagem do Deus invisível. O Filho do seu amor é o primogênito de toda a criação. Pois no Filho do seu amor foram criadas todas as coisas. Pois no Filho do seu amor foram criadas todas as coisas. Pois no Filho do seu amor, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio nele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Para o Filho do seu amor. E para ele. Ele, o Filho do seu amor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Deus Filho, no seu alto esvaziamento, é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. No Filho do seu amor, no Cordeiro, tudo subsiste. No Cordeiro, tudo subsiste. No Cordeiro, tudo subsiste. Sem a cruz, não haveria criação. A gente diz que sem a cruz não haveria redenção. É verdade, claro. Mas a gente tem de entender que sem a cruz não haveria nada, nem anjos. Nem anjos. Nada. Ele é antes de todas as coisas. Nele
tudo subsiste. Por isso, você percebe que toda a teologia liberal ataca a cruz. Ataca a antecedência da cruz, a realidade da cruz e a centralidade da cruz. Mas sem a cruz, você não ouviria barulho nenhum, porque não haveria nada, nem você mesmo. Aquela senhora que mais tarde eu descobri que era esotérica, ela tinha pego a chave para pegar os cristãos. Quando ela veio falar comigo, ela veio com sangue nos olhos. Ela falou: é hoje que eu acabo com esse negócio, porque eles não têm como sair disso. E ela estava certa. Se não houvesse a cruz do Cordeiro antes da fundação do mundo, eu não teria como sair da pergunta dela. E ela sabia disso. Como eu disse, ela veio com sangue nos olhos. Ela disse: é hoje que eu pego esse pregador. Agora, o que ela não sabia era da cruz antes da fundação do mundo. Então, ela jamais podia imaginar que Deus viu tudo e que a primeira coisa que Deus providenciou foi o remédio. Que a primeira coisa que Deus providenciou foi a cura. E que Deus criou tudo em cima da cura. É extraordinário. Tudo foi criado à sombra da cruz. E agora vem a nova criação, que já começa conosco, que é a sombra à luz da ressurreição. Mas sem a cruz, nada. Isso significa que todo mundo que existe, existe por causa da cruz. E logo todo mundo que existe, existe para ouvir essa história. Então, baseado nisso, o seu vizinho só existe para que você possa contar essa história para ele. Quando você encontrar com o seu vizinho, você tem de perguntar: escuta, você já sabe da história pela qual você existe? Seu colega da escola só existe, só está lá por causa dessa história. Você tem de dizer para o seu colega da escola: escuta, você conhece a história pela qual você existe? Não? Então hoje é o seu dia de festa. Hoje você pode começar a celebrar. Eu vou te contar a história que explica você. E que explica o que pode acontecer com você. As nações estão onde estão para que essa história seja contada, porque elas só existem por causa da cruz. As etnias só existem por causa da cruz. Cada ser humano só existe por causa da cruz. Portanto, a criação já é um ato redentor. Quando você lê lá o Gênesis 3, você pensa que você está assistindo o fim, você está assistindo a redenção. Quando o Senhor anda pela viração da tarde, aquilo já é redenção. Porque a hora que a raça humana pecou, era para tudo ter deixado de existir.
o cara mais surpreso lá no jardim era o diabo, a serpente. Porque ele estava certo que quando ele cooptasse a raça humana para a sua rebelião, tudo deixaria de existir. Porque o diabo é um destruidor e a destruição não tem propósito. Aliás, a destruição é o fim de todo propósito. A lógica do diabo era: se não tem para mim, não tem para ninguém. Então eu vou cooptar a raça humana, Deus é justo e vai acabar com tudo. Pois é, ele estava certo, Deus é justo, ele só não entendeu que Deus já tinha feito justiça. Na cruz. Imagina uma balança de 2 pratos. A gente pensa que a gente entrou no mundo com a balança assim, e aí a gente pecou e a balança fez assim. Se fosse assim, a hora que a balança fizesse isso, tudo deixaria de existir. Porque isso aqui, imagina que isso aqui tipifique a gente e toda a criação que está pendurada na gente, e esse púlpito tipifique Deus. É em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. De Deus nós nos extraviamos. Era para ter deixado de existir na hora que a gente se extraviou. O que nos manteve aqui? A cruz. A cruz nos manteve aqui. Então, a gente pensa que entrou no mundo e a balança estava assim. E aí a gente pecou, a balança fez isso. Não, se tivesse sido assim, tudo teria deixado de existir. Quando a gente entrou no mundo, a balança estava assim. Aqui estava a morte do Cordeiro por decreto desde antes da fundação do mundo. Quando nós pecamos, a balança fez isso e o sacrifício do Cordeiro sustentou o universo. O universo que já havia sido criado no sacrifício do Cordeiro. Então a centralidade da cruz é decisiva para a existência. Por isso todos os sons que você ouve no universo celebram o Cordeiro. Todos os sons que você ouve no universo celebram o Cordeiro. Menos os nossos. As nossas músicas estão cada vez mais individualistas e cada vez mais Deus. Aí você diz assim: não, mas Deus, Ari? Gente, Deus é um título. Deus é um título. Nós damos esse título à Trindade porque reconhecemos que só a Trindade é Deus, mas os hindus dão esse título a milhões de seres. Deus é um título. Quando você fala Deus, do que você está falando? Eu quero saber do que você está falando. Você tem de dizer que a Trindade é o único Deus. Que a Trindade se manifestou em Cristo Jesus. E que ninguém chega à Trindade senão por Cristo Jesus. E que nós estamos adorando a Cristo Jesus. Até que ele vença o seu último inimigo. E então ele coloca tudo nos pés do Pai. Foi o Paulo que disse isso. Mas nós cantamos músicas que dá vontade de chamar os judeus e os muçulmanos e falar: vamos fazer um grande coral. Porque serve. Serve para nós, serve para eles, serve para todo mundo.
E aquelas nossas que ainda fazem tudo na primeira pessoa do singular, eu, para mim, essa serve até para os que não adoram nada, nem ninguém. Porque eles adoram a si mesmos. Então já que é tudo para mim, então isso é o mesmo Deus que eu adoro, sou eu me adoro. Então, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero isso, porque o Senhor, porque eu. Isso qualquer um pode cantar, porque eu também me adoro, todo mundo se adora. Então, nenhum de nós irá para a cruz antes que entenda o que é cruz. E antes que entenda que sem a cruz não haveria nada. Que tudo está sustentado na cruz do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Por isso eu gosto muito daquela passagem de Apocalipse 5, que um anjo está dizendo assim, o João viu alguém sentado no trono, com um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E um anjo forte dizia, quem é digno de tomar o livro e de abrir os selos? E a resposta que o anjo recebeu foi, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é digno de tomar o livro e de abrir os selos. Por que o anjo estava preocupado com o livro? Se o livro é o livro da nossa redenção. Porque se nós não formos redimidos, o universo desaparece. Inclusive os anjos. E o João chorava. Ele tinha de chorar mesmo. Porque fomos nós que fizemos aquela desgraceira lá. E a resposta que o anjo recebeu é que não tinha ninguém digno. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Agora, o que há além do céu, da terra e de debaixo da terra? A resposta que o anjo recebeu é, não há ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Bom, o que há além do céu, da terra e de debaixo da terra? Nada, não tem nada. Não tem nada. Só tem o que está fora do céu, fora da terra e fora de debaixo da terra, que é Deus. Porque Deus não é do céu, o céu é de Deus. Deus não é da terra, a terra é de Deus. Todo o universo é de Deus. Então, o João chorava e tinha de chorar muito. Aí o anjo disse, você não precisa. O ancião se aproximou dele e disse, não chora. E apontou para ele um lugar e disse, olha, o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, raiz de Davi, venceu para abrir o livro, tomar o livro e abrir os selos. Então é alguém que saiu para vencer e vencer para tomar o livro e abrir os selos. Saiu da onde? Se não tem nada, ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra.
Saiu da Trindade, meu amigo, saiu de Deus. Uma das pessoas de Deus saiu para tomar o livro e abrir os selos. E o que eu gosto daquela cena, quer dizer, eu gosto de tudo, lógico, né? Mas assim, quem para mim me impressiona é que o ancião disse, o leão, e apontou para um lugar, e o João olhou e viu um cordeiro. E aí você fica diante de um impasse, que é, ou o ancião não sabia a diferença entre leão e cordeiro, ou o João olhou para o lado errado. E a única maneira de você saber se o ancião e o João estavam falando da mesma pessoa é o que vai acontecer, qual é o movimento daquela pessoa. E aí o João está vendo o cordeiro entra lá onde está o trono. Como é que ele entra onde está o trono, se o trono de Deus habita em luz inacessível? Só tem uma explicação, né? Ele mora lá também. Porque só a Trindade entra onde está o trono. Porque a Trindade habita em luz inacessível. Então só tem uma explicação, ele mora lá também, né? Ele entrou, não se explicou, não se apresentou, pegou o livro. Aí fica aquele impasse. O João está vendo o cordeiro fazer isso. O ancião falou do leão. E agora? Agora começa um grande culto. Os anciãos se ajoelham, os anjos celebram e depois todas as criaturas celebram. O que ficou claro? Que o João e o ancião estavam vendo a mesma pessoa. Só que o ancião, que é um sujeito lá do céu, ele viu o leão. Mas o João, que é um sujeito cá da terra, viu o cordeiro. Viu a cruz. Com a marca do sacrifício. Vai ser sempre assim, viu? Vai ser sempre assim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que fez o mundo possível. O Cordeiro de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo se manifestam através do Cordeiro de Deus. Quando a Trindade fala conosco, fala através do Cordeiro de Deus. Quando nós nos dirigimos à Trindade, nós nos dirigimos ao Pai. Quando a Trindade se dirige a nós, se dirige por meio do Cordeiro. Quando a Trindade atua em nós, atua por meio do Espírito Santo. A cruz é o centro do livro sagrado. A cruz é o centro do universo. Sem a cruz, nada existiria. Tudo foi criado no sacrifício, a partir do sacrifício, e é sustentado pelo sacrifício. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a cruz, para que a gente finalmente perceba que só a cruz pode nos salvar. Porque às vezes eu fico ouvindo os irmãos e eu fico pensando, eles não estão falando da cruz. Eles estão falando de um amuleto, sei lá o que eles estão falando. Eles estão falando de um mártir. Eles não estão falando da cruz. Eles não sabem do que eles estão falando. E fica aquela coisa do tadinho de Jesus. Mas o que é isso? Do que eles estão falando? E os colegas vão fazer apelo e faz aquele negócio enjoativo, né?
Você tem de olhar para o sofrimento dele. Vocês vão indo lá. Para com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para com isso. Veja a cruz, o centro do universo. Primeiro movimento na história da redenção e na história da criação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando? Antes da fundação do mundo. Por isso todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E nele tudo subsiste. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.